Meu nome é Jonathan, eu sou pastor na Igreja Metodista, na cidade de Teresópolis, no bairro da Tijuca. Eu quero cooperar com você, através desse vídeo, falando um pouquinho sobre chamado. O chamado é a maneira como nós servimos a Deus no mundo. E quando eu olho para a Bíblia, eu encontro diversas histórias sobre o chamado. Uma delas que mais chamam a minha atenção é quando Deus chama Jeremias para o ministério profético. No capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10, você vai encontrar ali Deus chamando Jeremias para servir como profeta no mundo. Porque chamado é a maneira como nós servimos a Deus no mundo. Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o chamado, como desenvolver o nosso chamado, eu quero chamar você a olhar para o texto de Jeremias. Porque nós encontramos ali alguns passos para que a gente possa viver o nosso chamado em Deus. O primeiro passo que eu encontro nesse texto, que nos ajuda a desenvolver o nosso chamado em Deus, é ouvir a voz de Deus. Tudo começa quando nós ouvimos a voz de Deus. A Bíblia diz que Jeremias ouviu a voz de Deus, aonde Deus disse o seguinte: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te constituí e o designei como profeta às nações. O chamado de Jeremias se dá quando ele ouve, quando ele entende o propósito de Deus para a vida dele. Eu sei que Deus pode usar pessoas para falar com a gente acerca do nosso chamado, mas todos nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Todos nós precisamos ter uma experiência onde nós trazemos no nosso coração a convicção de que Ele nos chamou para um propósito na terra. Quando nós entendemos que nós somos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe, que Deus já tem um propósito para nós, isso certamente elimina da nossa mente e do nosso coração certos pensamentos e sentimentos do tipo: eu não nasci para nada, eu não sei fazer nada. Isso não é verdade. No texto de Jeremias nós entendemos que, embora Deus esteja falando a Jeremias, esse texto fala também comigo e fala com você, aonde nós entendemos que Deus já planejou, Deus já estabeleceu para nós um propósito. O segundo passo para que você possa desenvolver o teu chamado é ter consciência das suas limitações. Quando Jeremias ouve da parte de Deus que Deus o estava constituindo como profeta às nações, a primeira reação de Jeremias foi a conscientização das suas limitações. Ele teve consciência de que, diante da grandeza do chamado, ele era uma pessoa limitada. Ele disse assim: olha, Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança. É muito importante que a gente tenha consciência das nossas limitações. Nós não podemos deixar que as nossas limitações nos limitem, mas precisamos colocar as nossas limitações diante do Senhor. O terceiro passo para que você desenvolva o teu chamado é crer que Deus está com você em todo o tempo. O chamado de Jeremias envolvia a missão de trazer edificação, trazer correção, trazer alinhamento do povo com a vontade de Deus. Certamente não era uma tarefa simples e nem uma tarefa fácil. Jeremias certamente enfrentaria, como ele enfrentou, muitos desafios, mas Deus deu a Jeremias a segurança e a certeza de que ele estaria com Jeremias em todo o tempo. Eu quero deixar essa mensagem para você. Você que tem um chamado em Deus, você que se sente vocacionado por Deus a uma missão nesse mundo, nós, como Escola de Missões, queremos cooperar, nós queremos somar com você. Nossa missão, o nosso chamado é cooperar para que você possa ser capacitado a desenvolver o teu chamado em Deus com excelência. Conheça um dos nossos cursos, nós temos diversas áreas ministeriais que certamente irão ajudar você a desenvolver o teu chamado
com maior eficiência diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja próspero no seu chamado, em nome de Jesus.